Sejam todos muito bem-vindos a mais um Momento Saudável. Estamos terminando o ano de 2020 e essa é a minha última palestra nesse tipo de evento esse ano. Então aproveitem, peguem o material agora de anotações, porque nós vamos compartilhar algumas pesquisas novas e vamos dar a nossa melhor contribuição para que todos que estão aqui, que são os nossos consultores, são os nossos clientes, familiares, amigos, esse é um ambiente maravilhoso para compartilhar informações corretas e atualizadas sobre qualidade de vida. E ampliar a visão de todos vocês, principalmente quem está nos conhecendo aqui pela primeira vez, sobre o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável da Herbalife. Então, o tema hoje, como a Argélia falou, é sobre gordura, sobre músculos e ossos, e como é que esses tecidos estão conectados para nos proporcionar saúde, nos proporcionar bem-estar, nos proporcionar boa forma e principalmente nos proporcionar longevidade com autonomia e qualidade. Vamos começar então o nosso trabalho. Eu recentemente tive acesso a um documentário que eu gostaria de promover para vocês assistirem. Não temos nenhum tipo de participação nos negócios da Amazon Prime, simplesmente temos a assinatura e quando eu vejo o título, O Corpo Humano, isso sempre me atrai, porque eu gosto sempre de estar estudando e aprendendo coisas novas. E foi exatamente assistindo a alguns capítulos deste documentário que eu fiquei inspirado para construir essa nossa aula de hoje. Então, eu queria começar dizendo para vocês que gordura e músculos são dois tecidos muito importantes do nosso corpo e que têm uma atividade tanto anatômica quanto fisiológica, juntamente com o tecido esquelético, com os ossos, não só conectados em termos de morfologia, ou seja, de estrutura, mas extremamente conectados em termos de comunicação e fisiologia, funcionamento. Se nós pegarmos a gordura e o músculo e considerarmos a estrutura de todo o corpo, os cientistas estimam que compõem até 70% do nosso corpo. Por que o nosso corpo é feito de tanto músculo e tanta gordura? Muitos de vocês já ouviram falar sobre as funções musculares, mas alguns, e eu não diria nem alguns, a maioria tem muito preconceito com a gordura, gostaria de não ter gordura nenhuma no corpo, fosse só músculo. Então a aula de hoje também vai ajudar a esclarecer alguns desses preconceitos ou informação equivocada. Será que servem apenas para armazenar gordura ou nos movimentar? O tecido adiposo e o tecido muscular? Hoje nós vamos muito além. Você já ouviu falar em adipocinas e miocinas? Grave esse nome, que nós vamos desenvolver muitas explicações trazidas da literatura científica mais recente sobre como é que esses tecidos se comunicam entre si e como é que eles se comunicam com o restante do nosso organismo para promover equilíbrio, saúde e bem-estar. A melhor coisa que nós podemos fazer para iniciar a compreensão dessa aula é um pouco de biologia celular, de uma maneira bem simples, para que todos possam me acompanhar na construção do conhecimento. Então, nós estamos falando aqui da célula de gordura, também conhecida pelo nome de adipócito. Adipo significa gordura, cito significa célula. Por favor, olhe para o slide e explorem a morfologia da célula. Veja que célula curiosa. É uma das células que tem essa característica mais peculiar do nosso corpo, porque grande parte da sua função está relacionado com o armazenamento de gordura. Sempre que nós nos excedemos em calorias que nós ingerimos, desde a pré-história, o corpo humano evolutivamente aprendeu a converter esse excesso de caloria em gordura e armazenar no tecido adiposo. Por quê? Porque é o nutriente mais denso do ponto de vista calórico. 1 grama de gordura que você armazena é capaz de armazenar 9 quilocalorias. É muita energia, não é brincadeira não, a quantidade de gordura que nós temos no corpo e o quanto que nós podemos sobreviver queimando só essa gordura em termos de calorias. E aqui está a característica da célula. Cerca de 90% do conteúdo dela pode ser ocupado pela reserva de gordura, certo? Aí nós temos aqui a membrana plasmática, temos o citoplasma bem apertadinho por causa da quantidade de gordura que está aí armazenada, essa é uma célula de gordura madura. Temos o núcleo celular e temos aqui algumas mitocôndrias que, devidamente ativadas, podem ser utilizadas para queimar essa gordura e liberar essa energia para que nós possamos realizar trabalho. Mas
como eu havia falado na introdução, os adipócitos não são apenas células armazenadoras de gordura, são células biologicamente ativas. Qual é, então, a contribuição dos adipócitos, da nossa gordura, para a nossa saúde? Os cientistas descobriram que o tecido adiposo, olha só que informação interessante, e seus adipócitos secretam mais de 600 moléculas diferentes que se espalham pela corrente sanguínea e atuam em vários tecidos do nosso organismo, promovendo as mais diversas reações. Vamos aqui listar algumas das funções que são reguladas por essas moléculas, genericamente chamadas de adipocinas, ou seja, substâncias biologicamente ativas produzidas pelos adipócitos do tecido adiposo. Controle da glicemia, ou seja, da taxa de açúcar do nosso sangue. Existem substâncias produzidas pelo nosso tecido adiposo que tem essa função. Controle do apetite, aí é uma das funções mais importantes do tecido adiposo. Criação de novos vasos sanguíneos para aumentar o fornecimento de nutrientes e oxigênio para os tecidos. Fortalecimento ósseo, ativação do sistema imunológico e várias outras funções que já foram determinadas, pesquisadas e publicadas. Mas aqui eu queria que vocês gravassem uma informação muito importante. Essas adipocinas, elas têm uma característica muito curiosa. Ora, elas podem atuar para o bem, ora, elas podem atuar para o mal. Então, existem alguns tipos que são produzidas e que trazem inúmeros benefícios para a nossa saúde, como a diminuição da ingesta de alimentos, através do controle do apetite, como é o caso da leptina, o aumento da sensibilidade à insulina, tanto no tecido muscular quanto no tecido hepático, no fígado, de maneira que a nossa insulina possa trabalhar e possa fazer a regulação da glicemia. Outra substância que é produzida em situações normais e saudáveis é a adiponectina, que juntamente com a leptina, além de melhorar a resposta à insulina do tecido muscular e do tecido hepático, também tem outras funções, principalmente para evitar a formação de placas de ateroma e controlar a pressão arterial. Então, olha que coisa curiosa, o tecido adiposo, a gordura do nosso corpo, tem inúmeras funções biologicamente importantes e que trazem bem-estar e saúde. Todavia, isso depende da quantidade de gordura que está armazenada dentro do tecido adiposo. Se a gente tiver menos gordura do que a situação saudável, nós vamos perder a capacidade de produção dessas substâncias e haverá desequilíbrio. Se nós tivermos excesso de gordura armazenado, vai acontecer a mesma coisa. Ao invés de produzir adipocinas saudáveis, vai começar a produzir adipocinas inflamatórias, que trazem desequilíbrio para o nosso corpo. Então, o segredo do sucesso aqui é a gente chegar a um ponto de equilíbrio, de concentração de gordura saudável, sem excessos e sem carências. No ponto de equilíbrio que eu vou mostrar daqui a pouco um slide que dá a referência, de acordo com o sexo e a idade. Quando é, então, que a gordura se torna problemática? É quando ela é estressada, quando ela é inflamada. Quando é que a gordura se torna inflamada? Quando ela é acumulada em excesso, principalmente na região das vísceras, a chamada gordura abdominal ou gordura visceral. Nós estamos vendo aqui que nós temos duas grandes disposições de gordura no nosso corpo, pelo desenho que está muito bem feito, a gordura subcutânea e a gordura visceral. Essa gordura visceral é que produz adipocitocinas extremamente perigosas, que caem na corrente sanguínea e são distribuídas pelo coração para o corpo inteiro, trazendo vários problemas. Um dos problemas maiores é que a insulina não consegue mais realizar o seu trabalho, porque essas adipocitocinas inflamatórias, elas danificam os receptores de insulina nos músculos e no tecido hepático. Aí acontece o quê? Você come sua tapioca, digere, o açúcar no sangue sobe, e a insulina, que era para realizar o trabalho, não consegue colocar esse açúcar que está em excesso no sangue para dentro dos músculos e do fígado, então o açúcar fica excedente, fica com hiperglicemia, e esse açúcar em excesso, que não é metabolizado, ele termina trazendo prejuízo, porque ele pode caramelizar várias proteínas do nosso corpo, e essas proteínas podem perder a função. E tudo isso está sendo originado pelo excesso de gordura armazenado nas células do tecido adiposo abdominal. Então, essa gordura irritada provoca resistência à insulina, como eu acabei de explicar,
inflamação crônica, estresse oxidativo, explosão de radicais livres e doenças sistêmicas. Se vocês olharem aqui com atenção, nós vamos ter comprometimento dos vasos sanguíneos, vamos ter comprometimento do próprio fígado, comprometimento do tecido cerebral, dos próprios músculos, e tudo isso provocado por um tecido adiposo irritado. Quando é que esse tecido adiposo fica irritado? Quando você armazena uma quantidade de gordura além do que é o devido, quando você está com excesso de gordura corporal. Então, eu queria mostrar para vocês aqui agora esse gráfico que vem de uma publicação do American Journal of Clinical Nutrition do ano de 2000, para vocês verem como essa publicação já tem um tempo. Faixas de porcentagens de gordura corporal considerado saudável, vocês estão vendo aqui no gráfico superior para as mulheres, e as faixas etárias aqui na primeira coluna. E estão vendo aqui no gráfico inferior para os homens e as faixas etárias também à esquerda. E o gabarito está mostrando. Falta de gordura, ou seja, você é magro demais e tem menos do que o que deveria de concentração de gordura, você perde essas vantagens das adipocitocinas saudáveis. Já um excesso, que seria o extremo vermelho, você já vai ter o contrário, já vai ter a liberação de adipocitocinas inflamatórias. Então, o segredo aqui para você ter bem-estar, saúde, boa forma e longevidade é você procurar se manter nessa faixa verde que vocês estão apreciando aqui no gráfico, certo? E vocês também observam que, à medida que nós passamos o tempo, que envelhecemos, a nossa concentração de gordura tende a aumentar naturalmente, porque nós perdemos tecido muscular naturalmente com o envelhecimento. E esse processo já foi tema de aula nossa, chamado sarcopenia. Então, o segredo para você manter, inclusive o controle da concentração de gordura, é manter um tecido muscular intacto, ou o mais saudável e íntegro possível, por longo prazo. E aí você consegue fazer isso com exercícios físicos regulares, com uma boa ingestão de proteínas nobres e com a qualidade e uma quantidade de sono adequado, que formam a equação da construção muscular, que nós vamos comentar mais a miúde ainda nesta palestra. Então, o segredo aqui, então, para resumir, é manter-se na zona verde, porque na zona verde você vai contar com as substâncias produzidas pelo tecido adiposo a seu favor e vai evitar a liberação de substâncias inflamatórias que podem causar doenças graves. Como nós podemos usar o nosso produto principal para a gente conseguir manter essa taxa de gordura equilibrada? Muita atenção agora para o que eu vou mostrar. Nós estamos vendo aqui o nosso shake de chocolate Sensation. Estamos vendo aqui uma figura à direita representando a composição nutricional do nosso shake preparado com o nosso substituto saudável para o leite, que é o Nutrev. E a composição fica 23 vitaminas e minerais, portanto, completo em micronutrientes, cerca de 200 calorias, próximo de 20 gramas de proteína da melhor qualidade, que é a proteína isolada de soja e as proteínas principais do leite, a whey e a caseína. Nós temos uma concentração também muito boa de fibras pré-bióticas, quando nós misturamos com o Nutrev. Nós temos aí mais de 6 gramas de fibra, que vão trazer inúmeros benefícios, e também pouca concentração de carboidrato e de gordura. Então, quando você tem um produto como esse, ele é considerado um substituto completo e parcial de refeições. O que é que significa isso? Ele pode substituir uma refeição principal por completo, mas você deve usá-lo no máximo para substituir 2 refeições principais do dia. Ok? Então vamos ver como é que funciona o nosso programa de gerenciamento de peso. Pesquisadores já publicaram que as nossas refeições no nosso país, em média, têm em torno de 600 calorias. Café, almoço e jantar. Se você substitui uma refeição dessa pelo shake, observe, você vai receber no lugar de 600 calorias, você vai receber 200 calorias. Então, haverá uma economia por substituição de refeição principal de 400 calorias. Se você faz isso 2 vezes por dia, por exemplo, o café e o jantar, e mantém uma refeição no almoço o mais equilibrada possível, garantindo o seu prazer e uma boa nutrição, você vai ter uma redução pode chegar até 1 a 2 quilos de gordura no final de um mês. É evidente que isso vai depender da sua genética, da sua resposta metabólica, da sua composição corporal e o quão sério você vai colocar as informações que o seu consultor vai lhe passar em ação. Tudo isso conta. E também questões endócrinas,
questões de nível de atividade física, tudo isso que já foi comentado, tudo isso facilita você ter o melhor resultado. Mas o que eu quero aqui explicar para vocês com esse tema é que o nosso produto pode ser um aliado excelente para você atingir uma ótima composição corporal. O que eu posso adicionar? Já mencionei o Nutrev, mas pode adicionar também um suplemento de proteína pura, que não acrescenta outra coisa a não ser aminoácidos, que vai aumentar a sua saciedade, vai preservar a sua musculatura e vai ativar o seu metabolismo. E não acrescenta praticamente sabor. Então você pode misturar isso aqui dentro do seu shake e ter um shake super equilibrado nutricionalmente, que substituindo 2 refeições, como já falamos, vai proporcionar um emagrecimento saudável, diminuindo a sua concentração de gordura, preservando a sua massa muscular, que é algo que as dietas restritivas raramente conseguem. E se você acrescentar aqui o exercício físico regular, então você fecha a equação. Então, eu queria que vocês gravassem, a partir dessa imagem, quais são os 3 grandes pilares que definem o nosso Shake Herbalife. Primeiro, o conceito da densidade nutricional. Cada caloria que você vai ingerir sob a forma do shake, você vai receber a maior concentração de nutrientes possível pela ciência, tanto macro como micronutrientes. E aí seu corpo vai ficar super nutrido, mas vai promover déficit calórico com a substituição parcial de 1 a 2 refeições, como eu acabei de explicar. E aí isso vai fazer com que o teu corpo busque na gordura de reserva a caloria que não chegou através da alimentação. E dessa maneira você diminui a concentração de gordura, preservando a massa muscular, primeiro, porque você tem uma alta densidade nutricional quando você toma o shake, mas a Herbalife vai além. Ela garante um aporte adequado de proteínas de alto valor biológico, proteínas nobres, que vão garantir que seu corpo não vai tocar na musculatura para buscar a caloria que está faltando. Então, esses 3 pilares explicam por que o shake é tão poderoso. Agora, quando você começa a perder gordura, o que acontece quando a gordura é oxidada? Muita atenção para cá. Meio quilo de gordura que você queima num processo de emagrecimento produz nos próprios tecidos o que nós chamamos de água metabólica. O que é essa água metabólica? A própria reação de queima da gordura, gordura mais oxigênio, vai produzir gás carbônico mais água. E a proporção de água que é produzida para cada meio quilo de gordura que você queima dá mais de 500 ml de água. Você produz mais de meio litro de água no seu próprio corpo quando você queima gordura, nessa proporção. Meio quilo de gordura, mais de 500 ml de água. Se você não se hidrata corretamente, sabe o que o seu corpo vai fazer? Para te proteger, vai reter essa água. E é o que acontece? Você não perde peso nem medidas. Está fazendo tudo direitinho, mas não está bebendo água. Então, quando você começa a beber água, acontece a magia. Tudo funciona. Então, hidrate-se bem, siga essa dica como referência, pegue seu peso atual em quilogramas e multiplique por 35 ml. Por exemplo, se você tem 70 quilos, multiplicado por 35 ml, nós estamos falando aqui de 2,5 litros de água. Eu costumo brincar que se você disser para um cearense que ele precisa beber 2,5 litros de água, ele vai ter sentimento, assim, sensação imediata de afogamento. Cearense não bebe água. Quando a gente convida cearense para beber água, ele diz, não, muito obrigado, não estou com sede. Quando você bebe água apenas quando está com sede, você já está desrespeitando a sua natureza biológica, que é principalmente feita de água. Então, nós não podemos beber água apenas quando estamos com sede. Temos que beber água por hábito, independente da sensação de sede. Então, hidrate-se prioritariamente com água. Depois pode usar os chás. Nós temos 2 opções maravilhosas de chás. Chá à base de chá verde, chá preto e ervas aromáticas e chá à base de guaraná. Eles, além de hidratar, trazem benefícios adicionais também para o nosso metabolismo e ação antioxidante. E, em terceiro lugar, comer alimentos ricos em água. E esses alimentos ricos em água também tendem a ser alimentos com alta densidade nutricional. Aqui, falando cientificamente, pesquisas recentes que eu tive acesso e estudei sobre a ação do princípio ativo do chá verde, que é conhecido pela sigla EGCG, de epigalo-catequina galato, falando que o quê? É evidente que o EGCG na dieta diminui o peso corporal e o perfil lipídico, plasmático e hepático. Ou seja, você tem aí uma ferramenta natural altamente poderosa para diminuir a concentração de gordura, para te ajudar a manter a concentração de gordura saudável.
Nosso estudo sugere que a GCG pode desempenhar papéis importantes na regulação da termogênese, que é a produção de calor pelo próprio corpo, e na produção e reprodução de mitocôndrias no tecido adiposo. O que significa aumentar a quantidade de mitocôndria no tecido adiposo? Significa que o seu tecido adiposo vai queimar mais calorias que estão armazenadas, favorecendo o emagrecimento. Outro estudo, falando que as catequinas do chá verde associada ao exercício regular fornece uma nova visão para o desenvolvimento de uma estratégia para aumentar a perda de gordura e controlar o peso nas pessoas que têm excesso de peso e que têm obesidade. Então, aqui está o nosso produto, o Herbal Concentrate, que é riquíssimo em chá verde, e que tem também um outro produto que pode nos ajudar como coadjuvante, que é o ômega 3, que ajuda também no processo de metabolismo da gordura dentro do hepatócito, na célula do fígado. Então, você pode usar isso aí como suplementação e vai lhe ajudar bastante a você atingir seu percentual de gordura saudável. Agora vamos falar um pouco sobre a importância dos músculos para o metabolismo e vamos entrar agora na segunda parte da nossa aula, que são os tecidos musculares. Principalmente o músculo que está associado ao nosso esqueleto, que nos proporciona o movimento. Então, a importância dos músculos para o metabolismo é a seguinte: imagine que você faz o programa bem direitinho e no primeiro mês você perde 1 quilo de gordura conosco. E nesse mesmo período, você praticando exercícios físicos, estando ingerindo proteínas nobres e fazendo o programa direito, fazendo a substituição parcial de refeições, você no mesmo período ganhou 1 quilo de músculo. Observe o que vai acontecer com a balança se o seu foco é na balança. Você perdeu 1 quilo de gordura e ganhou 1 quilo de músculo. Então o ponteiro, no final das contas, não se mexeu. E você vai achar que o programa não está funcionando, porque o foco está errado. O foco não é para estar na balança. O foco é para estar na composição corporal, é para estar na sua bioimpedanciometria. Então, conversa com o teu consultor se você ainda não fez a sua avaliação de bioimpedanciometria. E o que acontece com o teu corpo? Você não perdeu peso, mas você emagreceu. Então, aí vai a dica. Desconecte da sua cabeça emagrecimento de perda de peso. Não é a mesma coisa. Emagrecimento é quando você reduz gordura, preservando a massa muscular. Perda de peso é quando você faz o ponteiro da balança baixar de qualquer jeito. E normalmente esse de qualquer jeito leva a massa muscular junto. O que não é desejável, porque vai afetar negativamente o seu metabolismo. Então, olha para essa imagem aqui. Vocês agora estão vendo uma imagem obtida por microscopia eletrônica, ou seja, tem milhões de vezes aí aumentado. E vocês estão vendo aqui a estrutura íntima da fibra muscular e estão vendo as mitocôndrias e os sarcômeros, que é a estrutura contrátil da fibra muscular. Nós estamos dentro da célula muscular aqui nessa imagem. Vocês estão me vendo aqui fazendo um exercício de musculação. O exercício de musculação aliado à suplementação com ômega 3 e com epigalocatequina galato do chá verde, está comprovado que aumenta a quantidade de mitocôndrias tanto no tecido muscular quanto no tecido hepático. O que vai fazer com que o seu tecido muscular fique mais ativo e o tecido hepático também torne-se uma fornalha para queimar a gordura que está armazenada, para você atingir, mais uma vez, a sua melhor composição corporal. Então, aqui a gente abre agora o capítulo de tecido muscular. Todo mundo sabe que o músculo é responsável pela nossa estrutura, é responsável pelo nosso movimento, é responsável pelo nosso metabolismo, é a principal fornalha que queima calorias dentro do nosso corpo, mas nem todo mundo sabe que é responsável por regulação endócrina do nosso organismo. Pesquisas recentes evidenciaram que o nosso tecido muscular é uma das maiores glândulas endócrinas do nosso corpo, mas que só funciona se estiver sendo treinado regularmente. Se você estiver sedentário, você perde essa capacidade. Na realidade, você afeta todas as funções do músculo com o sedentarismo. Então, quais são os 3 tipos de músculos que existem no nosso corpo? Vocês estão vendo aqui. Primeiro, tecido muscular estriado cardíaco, que nós não temos normalmente controle voluntário sobre ele, certo? Temos aqui embaixo o tecido muscular não estriado, portanto liso, que é característico das nossas vísceras, dos nossos vasos sanguíneos. E temos o tecido muscular estriado esquelético, que está associado aos nossos ossos, através das juntas, e dessa maneira permite que a gente execute movimento. O nosso foco nessa aula vai estar aqui, nesse tipo de músculo.
no tecido muscular estriado esquelético. Então, o primeiro, muscular cardíaco e muscular liso, nós não temos ação voluntária sobre ele. Mas esse aqui, nós podemos promover a contração e o relaxamento de acordo com a nossa vontade e com o nosso nível de exercício físico. Portanto, afetar, inclusive, o tamanho dele e a sua capacidade de queimar mais calorias e nos trazer benefícios adicionais. Então, por favor, me acompanhe agora no mergulho na estrutura da célula do músculo. Então, tendão, que é exatamente o tecido conjuntivo que associa o músculo ao osso. Aí aqui você tem o tecido muscular cortado. Eu quero que vocês fiquem focados na estrutura que está mostrando aqui, esses cilindros que estão saindo de dentro do músculo, chamado de miofibrilas, até que a gente chegue à célula, que é a fibra muscular. Então, olha aqui no canto inferior direito, você tem uma fibra muscular, que é uma célula em formato de um cilindro, uma célula fusiforme. Existem células musculares no nosso corpo que podem chegar a mais de 10 centímetros de comprimento, certo? E se você olhar agora essa célula por dentro, você vai ver que ela tem uma estrutura muito peculiar, semelhante à peculiaridade do interior da célula do tecido adiposo. Mas aqui eu chamei a atenção e, inclusive, grifei de vermelho para que vocês gravem esse nome, células satélites. Então, dentro da intimidade do tecido muscular, nós temos as fibras musculares e temos as células satélites, que são células-tronco. São células musculares embrionárias e que podem ser ativadas quando nós praticamos exercícios que envolvem resistência, exercício de musculação. Preste atenção no que vai acontecer aqui, muito interessante. Vamos agora mergulhar na estrutura mais íntima ainda da célula muscular, a estrutura contrátil. Certo? Então, vocês estão vendo aqui a miofibrila, e estão vendo que a miofibrila está dividida em unidades contráteis, que são os sarcômeros. O sarcômero é feito de vários tipos de proteínas, mas duas delas são as mais abundantes, a actina e a miosina. E essas proteínas elas são capazes de deslizar umas sobre as outras, promovendo o relaxamento e a contração muscular com gasto de energia biológica, que é o ATP. Então, quando você faz o movimento muscular, vai haver contração e relaxamento. Não há movimento muscular se fizer só contração. Se fizer só contração, você tem uma coisa chamada de tétano, certo? Se fizer só relaxamento, você não tem o movimento nenhum. Para ter o movimento completo, é necessário haver a contração e o relaxamento. Agora, olha que coisa interessante. A nossa estrutura muscular é tão dinâmica que as moléculas de actina são renovadas todos os dias. E as moléculas de miosina são renovadas toda semana. Davi, como é que renova? Através das proteínas da nossa dieta. Por quê? Porque muitos dos aminoácidos que formam a nossa estrutura muscular, nós não fabricamos. São aminoácidos essenciais. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação com proteínas nobres, garantindo que você tem os aminoácidos que você não fabrica e que vão precisar para essa renovação muscular e de outros tecidos. Esse aqui é um neurocientista especialista em tecido muscular e ele afirma o seguinte: até os 30 anos, os músculos esqueléticos do corpo humano renovam-se por completo toda semana. Então, eu queria mostrar para vocês que a Herbalife lançou recentemente no nosso país, desenvolveu e lançou no Brasil, 3 produtos que podem nos ajudar nessa renovação muscular, garantindo a integridade do nosso tecido muscular e retardando o processo de sarcopenia. Então, nós temos um produto agora à base da mais pura glutamina, que é um aminoácido importantíssimo para a recuperação muscular, manutenção da integridade do tecido. Também tem ação protetora sobre a mucosa intestinal e ação ativadora do nosso sistema imunológico. Então, você pode conversar com o seu consultor para saber exatamente como é que você pode tirar proveito desse produto no seu portfólio, no seu programa, seu portfólio de consumo. Um outro produto que foi lançado também, junto com a glutamina, foi o BCAA, numa proporção muito peculiar e característica exclusiva da Herbalife, que é 5:1:1. Ou seja, leucina é a maior concentração, depois isoleucina e valina. Esses 3 aminoácidos são aminoácidos essenciais. E nós não fabricamos, e eles compõem da estrutura proteica do músculo, cerca de 40% são esses aminoácidos. Então, quando você fornece BCAA já livre, eles vão direto para o tecido muscular, nos ajudando a recuperação mais rápido quando você pratica exercícios regularmente. E aqui o terceiro produto,
Não é o shake, o terceiro produto, que é uma explicação que eu quero dar para vocês. Vocês estão vendo aqui a insulina, à esquerda, estão vendo aqui a glicose e os aminoácidos à direita. Davi, por que você está falando da insulina e dos aminoácidos? Porque eu quero dizer para vocês que a glicose não entra na célula sozinha. A insulina coloca também os aminoácidos para dentro da célula. Se não tiver insulina, a célula não consegue receber os aminoácidos, do mesmo jeito que não consegue receber glicose. Por isso que os produtos de suplementação proteica de qualidade não é só proteína pura. Sempre vai ter uma pequena concentração de carboidrato, exatamente para estimular a liberação da insulina, para que essa insulina ajude a colocar os aminoácidos para dentro das células. Células essas estimuladas pelo exercício, como no caso da fibra muscular, e aí você tem aqui uma das proteínas mais adequadas para a construção muscular, que é a proteína do soro do leite. Só que a Herbalife trouxe para o mercado uma proteína chamada Whey Protein 3W. São 3 tipos de proteínas que têm liberação de aminoácidos em tempos distintos. Então, você vai ter mais tempo recebendo aminoácidos na fibra muscular. Depois que você faz exercício, isso é fundamental. Então, caprichou no treino, experimente esse produto para você aumentar sua capacidade de anabolismo, ou seja, de construção de proteínas musculares com mais eficácia. Agora eu quero mostrar para vocês como funciona o ganho de massa muscular e quero explicar um conceito que alguns de vocês já devem ter escutado, que é o quê? A famosa memória muscular. Acredito que alguns de vocês já escutaram sobre esse tema. Vamos lá, como é que funciona? Olha para a estrutura do sarcômero, onde você tem aqui inicialmente o sarcômero antes do exercício, ele está com a arquitetura dele toda organizada, e o sarcômero, como é que fica depois do exercício de musculação, visto pelo microscópio. Pessoal, olha o estrago que o exercício de musculação pode fazer dentro da fibra muscular. Só que esse estrago, ele tem um processo de recuperação que acontece depois. E essa recuperação acontece de maneira muito mais eficaz se você tiver os aminoácidos corretos, provenientes das melhores proteínas, se você tiver os micronutrientes corretos, como algumas vitaminas do complexo B, somente a vitamina B6, e se você tiver repouso, porque no repouso, durante o sono profundo, você produz e libera hormônio do crescimento. E é esse hormônio do crescimento que vai fechar a equação da síntese proteica muscular. Então você necessita fazer exercício, suplementar, comer proteínas nobres e aminoácidos adequados e depois repousar para poder fechar a equação da construção muscular. E construindo o músculo, você aumenta sua taxa metabólica. Entendeu? Você passa a queimar mais gordura mesmo quando você não está fazendo exercício. Esse é um dos grandes bônus de quem constrói músculo. Agora, entenda como é que acontece. Na hora que você começa a fazer o exercício com a musculação, você tem a fase concêntrica e fase excêntrica. Ambas as fases é necessário que você execute lentamente. Certo? As pesquisas mais recentes falam que os dois movimentos, tanto o concêntrico quanto o excêntrico, têm que ser executados lentamente, que você promove uma reação inflamatória no tecido muscular favorável depois ao ganho de massa magra. Então, o processo ocorre da seguinte maneira. O músculo é danificado com o exercício, tanto na força excêntrica quanto na concêntrica. Isso faz com que gere um processo inflamatório. As células satélites são ativadas para a reparação da fibra muscular. Olha só o que vai acontecer aqui. Olha para o canto inferior esquerdo da imagem. Aquelas células satélites embrionárias, elas se fundem com a fibra muscular que foi danificada pelo exercício de musculação e joga o núcleo dela dentro da fibra muscular. Quero só que você grave esse detalhe. Essa fibra muscular, depois que receber as células satélites e ocorrer essa fusão, ela vai ter mais núcleos. Com mais núcleos, o que é que vai acontecer? Mais DNA vai ficar dentro dessa célula. Com mais DNA, vai ter maior capacidade de síntese proteica. Entenderam? Então, o que vai acontecer aqui foi mostrado nesse jornal de biologia experimental de maneira clássica. Eu fiz aqui a tradução da imagem para ficar mais fácil de todos vocês me acompanharem. Então, preste muita atenção. Aqui à esquerda, nós temos o momento do crescimento da fibra muscular. O momento em que houve a fusão das células satélites logo após o tecido ter sido estressado pela musculação. Aí leva a hipertrofia. Davi, quando é que ocorre a hipertrofia? Quando as células satélites se fundem com a fibra muscular,
aumenta o potencial de síntese proteica, porque vai ter mais núcleos agora dentro dessa célula, e aí você fornece as proteínas, os aminoácidos e o descanso, aí você fecha a equação e essa célula começa a aumentar a quantidade de proteína dentro dela e aumenta de volume, certo? Ocorre a hipertrofia. Davi, e se eu ficar muito tempo sem fazer exercício? Preste atenção, que aqui tem um detalhe importante. Se você passa alguns meses sem fazer exercício, mas você treinou bastante antes, a sua fibra muscular está cheia de núcleos, por causa da fusão com as células satélites, que foi uma reação natural do seu corpo no processo de recuperação da fibra muscular que foi estressada pela musculação. Só que se você passar muito tempo, esses núcleos vão ser destruídos e a célula vai atrofiar de novo. Mas se o tempo não foi tão longo, mais de um ano, por exemplo, você voltou a fazer exercício no intervalo de até um ano, você tem uma célula cheia de núcleos. Então, o que vai acontecer? Na hora que você estimular de novo o exercício, haverá uma síntese proteica muito mais rápida, porque a célula continua com mais núcleo do que o que tinha antes. Isso chama-se memória muscular. Então, aqui tem um modelo completo. Observe. Fibra não treinada, aqui embaixo. Aí você tem a rota do primeiro treinamento. Ocorre a fusão com as células satélites, ocorre o crescimento da fibra muscular, a hipertrofia, a célula agora está cheia de núcleos, como uma resposta biológica natural ao estresse provocado pela musculação, e aí você continua treinando e ela mantém, então, a hipertrofia. Só que depois você parou, só que ela é uma fibra previamente treinada. Olha lá embaixo, cheia de núcleos. Se você volta a treinar dentro do intervalo de tempo que não deu para quebrar esses núcleos e acabar com esses núcleos, você volta a ter uma resposta muito mais rápida, e isso é o que se chama de memória muscular. Então, quais são os benefícios do exercício de musculação? Primeiro, aumento de massa, força e desempenho muscular, que é crítico para a nossa autonomia, para o nosso metabolismo, para a nossa saúde. Fixação do cálcio e fortalecimento da estrutura óssea. Incrementa o metabolismo basal, que é aquela quantidade de energia que o nosso corpo precisa para se manter vivo. Melhora a aparência geral. Então, você tem aqui inúmeros benefícios. Essa pesquisa eu gosto muito dela. Fala sobre a associação entre a capacidade do exercício de apoio de frente e eventos cardiovasculares futuros em homens mais maduros. Então, aqui o estudo mostrou que aqueles que conseguiram fazer 40 flexões diretas tinham 96% menos chance de ter algum problema cardíaco nos 10 anos seguintes, em comparação com aqueles que completaram menos de 10 flexões. Então, aí vai a dica da gente desse estudo para você, independente da sua idade, começar a fazer esse tipo de exercício, lembrando que você vai com você para onde você for. Ou seja, seu corpo sempre estará com você. Se não tiver academia, faça exercício onde você está. E aqui, para a gente ir para a última parte, o fortalecimento osteomuscular. O que acontece com os ossos quando você treina e estressa a musculatura? Você provoca também estresse no tecido ósseo. O tecido ósseo ele não é só feito de cálcio, ele é feito de células vivas e também de muita proteína. Essas células vivas têm vários tipos. Tem os osteócitos, tem os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos fabricam osso, os osteoclastos destroem osso. Então, ocorre uma remodelagem óssea permanente, todos os dias. Então, é um tecido altamente dinâmico, que a gente pensa que é todo rígido, né? Feito parede. De jeito nenhum. Tecido vivo, cheio de vasos sanguíneos e de células biologicamente ativas, como todos os outros tecidos do nosso corpo. Então, tanto os músculos quanto os ossos precisam desse estresse oriundo do treinamento de força para manter a integridade e a saúde desses tecidos especiais. Então, eu queria que vocês gravassem essa informação, que ela é recente e muito valiosa. Como muitos tecidos, o osso também está sendo descoberto como órgão endócrino, juntamente com a gordura e juntamente com os músculos. Tem capacidade também de comunicação que termina afetando tecidos até distantes do local de produção, portanto, a produção e a secreção de hormônios. Hormônios específicos chamados de osteocinas. Então, nós já falamos aqui de adipocinas, miocinas e osteocinas. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre essas duas osteocinas. A osteocalcina e a lipocalcina. Dois hormônios fabricados pelo tecido ósseo e que têm uma ação muito curiosa. Olha só onde é que esse hormônio, osteocalcina, vai trabalhar. Vai lá no pâncreas
estimular a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. Também vai favorecer a adaptação ao exercício e estimular a utilização da glicose e dos ácidos graxos pelo músculo. Os ossos se comunicando com os músculos e com o pâncreas para favorecer o metabolismo da gordura e do açúcar no nosso corpo. Olha que coisa bacana dos nossos ossos. E a lipocalcina que influencia o metabolismo energético, ativando a sinalização para suprimir o apetite na região do hipotálamo no cérebro. Ou seja, temos aqui também uma ação de controle do apetite, semelhante à leptina produzida pelo tecido adiposo, só que agora por um hormônio produzido pelo tecido muscular. E temos aqui ainda interações entre micronutrientes, como a vitamina D, conectando a comunicação dos músculos com os ossos. Vejam essa imagem aqui, que ela é bem didática. Quando você faz exercício, quando você expõe sua pele ao sol e você suplementa com micronutrientes, principalmente cálcio e magnésio, você tem aqui uma fórmula muito poderosa para estimular os ossos a produzir esses dois hormônios que vão afetar diretamente não só a própria estrutura óssea, aumentando o seu fortalecimento, mas vão afetar também o tecido muscular, aumentando a capacidade do tecido muscular produzir mais proteínas. Então, olha só, o tecido muscular, quando você faz exercício, ele estressa o osso fica mais forte e, ao mesmo tempo, responde ajudando o músculo a produzir mais proteína. Eu acho o corpo humano simplesmente fantástico. Então, a dica prática é banhos de sol regulares e suplementação adequada. Então, aqui entram dois suplementos do nosso portfólio que fornecem cálcio, fornecem magnésio e fornecem vitamina D nas quantidades adequadas para você garantir todo o funcionamento equilibrado do seu corpo. Uma dica muito curiosa sobre o nosso tecido ósseo, que é uma descoberta relativamente recente. Preste atenção. Existem gravitostatos dentro dos ossos maiores do nosso corpo, principalmente os ossos da coxa e da perna. Esses ossos liberam substâncias que têm ação sobre o nosso regulação do nosso apetite lá no cérebro. Mas eles só liberam essas substâncias quando você está em movimento. Então foi descoberto como se fosse uma segunda fonte de controle do nosso apetite. A primeira fonte foi descoberta, que é a leptina, que é produzida pelo tecido adiposo. Quando você está saciado, a leptina vai agir para que você diminua a ingestão de alimentos. Os cientistas descobriram um novo mecanismo biológico capaz de calcular o peso do corpo e regular o apetite para manter sob equilíbrio. Então, aqui a imagem dá para você didaticamente entender o mecanismo de ação desse gravitostato. Vocês estão vendo aqui, né, a brincadeira aí da mulher com a balança? Mas estão vendo aqui na figura o osteócito, a célula principal do osso. Estão vendo aqui a comunicação dela diretamente com o cérebro, juntamente com a leptina produzida pelo tecido adiposo. Olha a ação aí dos dois órgãos, tecido ósseo e tecido adiposo, liberando substâncias quando você está em movimento para que você possa regular o apetite e diminuir a ingestão de calorias. Então, seus ossos necessitam de um pouco de estresse e também necessitam de movimento para manter seu apetite sob controle. A dica prática é você configurar seu telefone para emitir um bip a cada hora, por exemplo, para você passar pelo menos de 5 a 10 minutos fora do assento. Você pode dar uma breve caminhada, pode levantar-se para ajudar a aliviar os músculos tensos, melhorar a circulação e ativar os seus gravitostatos. Por exemplo, eu codifiquei o meu relógio de pulso. De 1 em 1 hora aparece aqui uma mensagem: você está sentado há muito tempo. E aí eu tenho que me levantar para poder obedecer e seguir essa dica que é muito boa para a nossa saúde, ativando o meu gravitostato. Outra coisa importante desse movimento é você contar com esse músculo poderoso, que é o músculo da panturrilha, que é considerado o nosso segundo coração. Vamos lembrar que o nosso coração tem as artérias que saem dele e levam o sangue para todos os tecidos. E esse sangue tem que voltar pelas veias. O coração bombeia o sangue para as artérias. Mas quem é que bombeia o sangue para as veias para voltar para o coração? São exatamente os músculos. Mas esses músculos só conseguem executar esse trabalho direito quando você está em movimento. Então, quando você faz exercícios com a panturrilha, como, por exemplo, subir escadas, você ajuda o seu sistema circulatório a funcionar de maneira muito mais eficaz. E aqui agora a última parte. A descoberta
do músculo como tecido endócrino. Essa foi a primeira substância descoberta, a primeira miocina descoberta, chamada de miostatina. Qual é o papel da miostatina? Os cientistas geneticistas que descobriram e publicaram em 1997, eles descobriram algumas curiosidades pesquisando em ratos. A miostatina é um hormônio produzido pelo próprio tecido muscular que controla a capacidade do tecido muscular sofrer hipertrofia até chegar a um determinado limite e parar de crescer. Porque se não tiver esse sistema de regulação e você continuar fazendo exercício, comendo proteína e dormindo, fazendo exercício, comendo proteína e dormindo, você ia produzir tanto músculo que você iria criar um caos no seu organismo, porque esses músculos iam terminar prejudicando os outros tecidos de tanto roubar nutrientes e calorias que o músculo precisa para funcionar. Então, existe um limite de hipertrofia garantido por essa substância produzida pelo próprio tecido muscular, chamado de miostatina. Veja que coisa curiosa esse experimento que esses cientistas fizeram com os ratos. Por meio de manipulação genética, o que é que eles fizeram? Eles bloquearam o gene da miostatina e aí o rato começou a desenvolver uma musculatura fora do normal. Observe aqui na necrópsia, o rato normal em cima e o rato alterado pela ausência da miostatina embaixo. Isso foi manipulação genética, tá? Agora, esse animal, essa raça bovina da Bélgica, chamado belga azul, ele possui uma mutação no gene que codifica para a produção da miostatina e ele naturalmente produz de 20 a 25 mais músculos do que o gado normal, um pouco menos de gordura e muito menos tecido conectivo, tecido conjuntivo. Então, a carne fica com uma textura que se tornou uma iguaria na culinária daquele país. E isso aqui também está relacionado com a miostatina. Agora, vamos trazer para o ser humano. Então, pelo fato dessas funções terem sido descobertas, em grande variedade de animais, tornou inevitável também associar o ganho de massa muscular à atividade da miostatina dos seres humanos. Em outras palavras, os caras estão doidos para desenvolver substâncias que bloqueiam a miostatina para deixar o músculo continuar crescendo. E também eles descobriram que pode ser uma das explicações de como o fator genético determina a composição corporal de indivíduos que treinam, mas que têm dificuldade de hipertrofia. Porque provavelmente produzem mais miostatinas do que as pessoas normais. Então, essa é a nova fronteira de uma das pesquisas da biologia aplicada. Inibidores de miostatina, que teria o intuito de beneficiar o aumento dos músculos, rompendo a ação limitadora dessa proteína, permitindo explorar o potencial da construção e definição muscular, que seria útil também no processo de evitar, ou pelo menos retardar, a sarcopenia durante o envelhecimento. Então, o sedentarismo, como eu falei, pode ser considerado uma doença endócrina, onde a maior glândula endócrina do nosso corpo seria a nossa musculatura, estaria atrofiada com suas funções prejudicadas devido à inatividade física. Então, a dica é: encontre uma maneira que você consiga se movimentar e que se divirta. Aqui está a quantidade enorme de substâncias que já foram descobertas, chamadas genericamente de miocinas, que saem do músculo e atuam em diversos tecidos do nosso corpo, do nosso intestino até o nosso cérebro, amigos. E aqui uma substância poderosa, que foi descoberta relativamente recente, graças aos exercícios aeróbicos. Então, Argélia, você, minha mestre de cerimônia, está no caminho certo. Seu prazer por correr vai afetar diretamente, vai continuar afetando diretamente sua capacidade de aprendizagem e de retenção de informações, graças à produção dessa miocina chamada catepsina B, que as pesquisas comprovam que tem uma ação no hipocampo, exatamente a região nobre do nosso cérebro, que aumenta a nossa capacidade de aprender coisas novas e de reter informações. Então, amigos, aqui está o resumo. Sempre que você treina, você produz endorfinas, você produz dopamina, serotonina, que todas são hormônios do prazer, da recompensa, do bem-estar. Produz irisina, que ajuda a queimar gordura e manter saudáveis seus neurônios contra Alzheimer. Produz BDNF, que aumenta juntamente com a catepsina B sua capacidade de aprendizagem e retenção de informação. E as pesquisas são todas convergentes.
não necessariamente por quanto tempo, que intensidade alguém se exercitou numa sessão. O importante para a longevidade é a consistência, certo? Nenhum produto, nenhum alimento é capaz de substituir os benefícios do exercício. Então, aqui está o resumo de tudo. Estimule no treino, na academia, nutra com boas proteínas e bons nutrientes na cozinha, considere a suplementação com o nosso shake, a nossa proteína, nosso Nutrev, e garanta uma boa qualidade de sono para que você possa fechar a equação e construir proteínas musculares. Lembrar sempre que na hora de preparar o nosso shake, você pode usar algumas frutas e variar as receitas e tornar uma experiência gastronomicamente maravilhosa, como alguns de nós faz já há mais de 25 anos. E a quantidade de proteína para fechar a nossa aula, que o corpo pode processar em uma única refeição para ter esse efeito anabólico de construção muscular, os cientistas avaliaram entre 20 a 25 gramas de proteína, que é exatamente o que a gente obtém quando a gente faz o nosso shake, suplementando com o pó de proteína. Então, leve em consideração que o nosso shake não é apenas uma ferramenta de controle de peso, mas o melhor shake do mercado do ponto de vista de fornecimento de proteínas nobres para preservação e construção muscular. Então, aqui eu concluo com esse que eu considero que é a imagem do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável, que é você ter uma alimentação saudável sem perder o prazer de comer, que é você praticar regularmente exercícios físicos e que você possa suplementar para chegar no nível de prosperidade nutricional, que é o melhor investimento que você pode ter em relação à sua saúde. Então, nós fornecemos a melhor nutrição para você. E aqui eu encerro dizendo para vocês que nós estamos muito felizes em contar com a participação de cada convidado, cada consultor, e parabenizar todos por vocês terem participado de mais um Momento Saudável.